Quando nós estudamos com os novos membros, a gente vê a declaração de fé básica da nossa igreja. Então, alguém que é membro aqui na nossa igreja declara a sua fé. Creio, então, na existência de um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que este Deus desejou revelar sobre o seu ser, sua vontade, seus preceitos, por meio da Escritura, sendo, então, a Escritura a nossa única regra de fé e prática. Nós vimos, então, esses dois conteúdos primários da nossa declaração de fé nas últimas semanas. Creio que este Deus criou o homem perfeito, sendo o homem, então, a imagem e semelhança de Deus. Contudo, este homem pecou. E é deste tema, desta parte da nossa declaração de fé, que nós falaremos nesta manhã. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, contudo, nós pecamos. Falaremos, então, da criação do homem e da queda. Nós temos um desafio muito grande, gastar ou dedicar meia hora do nosso tempo para cada um destes temas, e eu espero que dê tudo certo, que a gente chegue lá em nome de Jesus. Vamos lá, então. Nós já vimos, então, até aqui que Deus existe, Deus é trino e Deus se revela. Este foi o conteúdo visto, ok? O que nós veremos hoje serão 7 divisões da nossa aula. Primeiro, a ideia da criação do homem. Segundo, que ele é a imagem de Deus. Terceiro, os mandatos criacionais. Quarto, as implicações destas verdades. 5, a queda, o pecado original. 6, as consequências do pecado. E 7, as implicações desta doutrina, a doutrina da queda. Talvez você que esteja aqui na igreja há mais tempo possa falar, pastor, mas a gente já viu esse conteúdo em muitos outros momentos aqui. Sim, e sempre o veremos com certa frequência, talvez pelo menos uma vez por ano, porque é extremamente importante para nós entendermos muito bem essa condição, principalmente da queda. Eu sempre digo e repito que o mau entendimento sobre a doutrina da queda é o que faz-nos viver uma vida cristã tão medíocre. Às vezes a gente se sente bom demais, né? Parece até que Deus está ali para fazer um favor para a gente, e não o contrário, né? E isso passa justamente porque nós não entendemos a profundidade do nosso pecado. Falta o entendimento sobre a queda. O nosso engajamento, por vezes, em diversas áreas, inclusive a forma como nós nos relacionamos com os nossos irmãos em Cristo, apontam muito para essa falta de entendimento nosso acerca da doutrina, tanto da criação do homem, como também da doutrina da queda. Por isso a gente sempre tem que relembrar este assunto aqui. Vamos lá. Falando então da ideia da criação, eu quero gastar essa primeira meia hora falando dos aspectos aí de Deus ter nos criado. Texto básico, Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que Deus fez no primeiro dia? Luz e trevas. Disse Deus, haja luz. O que Deus fez no segundo dia? Firmamento e muitas águas, a separação das águas. No terceiro dia, porção seca e a vegetação. No quarto dia, sol, lua e estrelas. No quinto dia, peixes e pássaros. No sexto dia, animais terrestres e o homem. Então, estes são os 6 dias da criação. Como nós os enxergamos? De forma literal. Isso é muito importante, você que está chegando aqui na nossa igreja, saber como que nós, presbiterianos, cremos em relação à criação. Literal. Quanto tempo Deus gastou para criar todas as coisas? 6 dias. Por quê, pastor? Porque é o que a Bíblia diz. Pastor, mas isso é incoerente com a ciência. Não, a ciência está incoerente, a ciência está errada. A gente fica com a Escritura. Lembra o que nós declaramos na nossa última aula? A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Pastor, mas a ciência diz que a Terra tem bilhões de anos e que as espécies para existir demoraram milhões e bilhões de anos para ter... Não, nós cremos que tudo se deu em 6 dias. O André fez uma pergunta muito legal para mim essa semana. Existe uma teoria do gap, né? A gente fala teoria do intervalo, teoria do gap. Alguns que vão acreditar que há um hiato, um espaço de tempo entre Gênesis 1 e a sequência do texto, o que é um absurdo e uma incoerência textual. Por quê? Se você olhar Gênesis 1, e eu convido você a fazê-lo, e observar também o início do capítulo 2,
É muito importante nós primeiro entendermos um recurso da literatura hebraica. Na literatura hebraica você tem ideias, às vezes, sintetizadas na abertura de assuntos. Então, às vezes, uma pequena afirmação que resume, sintetiza todo o conteúdo seguinte. Nós vemos muito isso nos Salmos, por exemplo. E aqui em Gênesis 1, você tem exatamente isso. O verso 1 de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, é um resumo de tudo o que virá do verso 2 em diante. Significa, então, que nós não estamos falando de coisas ou tempos distintos. Nós temos uma afirmação no verso 1 que sintetiza toda a ideia do texto. Do que nós vamos falar em Gênesis 1? Essa é a ideia da escrita hebraica aqui. Do que vamos falar no capítulo 1? Vamos falar que no princípio criou Deus os céus e a terra. E como ele fez? Aí vem a sequência do texto. Haja luz, houve luz. E a separação entre luz e trevas. E depois firmamento e muitas águas. E depois a porção seca e a vegetação. E assim por diante. Veja como esta ideia da sintetização, ela vai se dar por completo no final agora do texto, né, desse relato, dessa narrativa sobre a criação. Veja o capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Veja que o verso 1 de Gênesis 1 e o verso 1 de Gênesis 2 nos parecem sintetizar a ideia do que há nesse intervalo. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que o autor está fazendo? Eu estou avisando vocês sobre o que eu vou falar neste capítulo. Quando ele conclui este assunto, como Deus criou os céus e a terra, o que ele diz? Conclui, fecha o seu pensamento. Assim fez Deus. Então, nós temos aqui exatamente uma forma do estilo literário que nos indica como Deus faz as coisas, como Deus fez as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e aí como ele fez, e depois a conclusão, o fechamento desta ideia, assim ele fez. Então, qualquer ideia que pense haver espaços de tempos entre Gênesis 1 e Gênesis 1, 2, é incoerente com a própria interpretação do texto. Porque não é isso o que o texto está dizendo. O texto não sugere um espaço de tempo entre no princípio criou Deus os céus e a terra, e o verso 2, a terra era sem forma vazia, etc, etc e tal. Ok? Pastor, como era nos tempos eternos? E o que a gente entende com esta expressão, os tempos eternos? Aquilo que vem antes de Gênesis 1. Nós não sabemos. E Deus não quis revelar na sua totalidade como que isso era e por que isso era assim. Outra questão muito importante. Cuidado, você, jovem, universitário, que tenta fazer algum tipo de associação entre evolução e criação. Isto é incoerente com o pensamento bíblico. Se você observar em cada um dos dias da criação, há uma afirmação categórica. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E se você observar ainda mais o texto, você vai ver que os luzeiros foram colocados justamente para distinguir o que era tarde e manhã. Então, não há como nós, olhando o texto, e se você ama a Escritura e fica com ela como sua regra de fé e prática, não há como nós queremos conciliar, por exemplo, a ideia de que cada dia aqui representa uma era. Alguns vão pensar assim, não, pastor, aqui fala 6 dias, mas eu não entendo que sejam 6 dias literais. Eu entendo que a cada dia aqui pode ser que o texto esteja falando de milhões de anos. Não é isso que o texto está dizendo. O texto é claro em dizer manhã, tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia, tarde e manhã, o terceiro dia, e assim sucessivamente. Isto é o que o texto diz. Pastor, isso não é o que eu creio. Ok, mas nós, aqueles que creem em Deus, creem que Ele se revelou pela sua palavra e que acreditam na Bíblia como sua regra de fé e prática, nós cremos assim. Aí vem a questão, né, importante, né? Pastor, mas como que a gente concilia a ideia, então, desses bilhões de anos que apresentam em relação
as coisas criadas, e a verdade bíblica do texto que afirma manhã e tarde, dias literais, 6 dias, para que cada uma das coisas viessem a acontecer e existir. Primeiro, nós cremos que Deus tem o poder, pelo comando da sua voz, para criar todas as coisas. Então, nós cremos que Deus é onipotente, Ele não é limitado em seu poder. Segundo, observe a condição de Adão, para que você entenda todo o restante da criação. Adão é para nós um grande exemplo de uma criação madura. Vou repetir para que você grave isso no seu coração. Adão foi um ser criado já pronto, maduro. O que nós acreditamos em relação a toda a criação é que também a terra, como nós a temos, já foi criada velha, no aspecto dos bilhões de anos. Isso não é a velhice que aponta para a corrupção, ou a velhice que aponta para a morte, mas a ideia de velhice no que diz respeito à maturidade. Então, quando nós olhamos aquelas falésias, então, os geólogos vão dizer, olha, cada uma dessas camadas dessa falésia apontam para milhões de anos de existência, porque cada uma das múltiplas cores apontam para um determinado tempo, etc. e tal. Nós não estamos dizendo que eles estão mentindo. Nós só estamos dizendo que Deus fez, desde o primeiro dia, a coisa assim. Já com o aspecto de maturidade. E aí, por que eu estou chamando a atenção para o exemplo de Adão? Porque Adão não veio a este mundo recém-nascido, pequenininho, fazendo boé lá no Éden. Ele já veio como homem formado. Deus criou Adão já em condição madura. Se ele fez assim com Adão, o que impede dele já ter feito florestas com aspecto de muitos anos? Rios com aspectos de muitos anos? Solo, geologia com aspecto de muitos anos. Então, nós entendemos que a Terra, e aí preste atenção no que eu vou dizer, que a Terra é biologicamente velha, antiga, biologicamente com aspecto de milhões, bilhões, trilhões de anos, que seja o que a ciência diz, mas cronologicamente nova, assim como Adão. Você olhava para Adão no primeiro dia da criação e falava, ele é biologicamente velho, no sentido de talvez os seus 30, 40 anos, um homem maduro, formado, que tinha a condição de atender a ordem que Deus deu a ele, domina, cuida da criação. Não era um adolescente que faria isso, não era uma criança que faria isso, era minimamente um homem formado, que tinha as condições para cuidar desse jardim que Deus criou. Mas cronologicamente, em tempo de relógio, quanto tempo tinha Adão? Nem um dia. Do pó da terra moldou, soprou na narina a vida. Você olhava para Adão ali, logo depois da criação, e falava, rapaz, tu tem uns 30 anos. Essa era a idade biológica. A idade cronológica tinha acabado de nascer. Quando nós pensamos na ideia da nossa terra, do nosso habitat, nós sabemos, e talvez o Renan vai poder ajudar você muito mais do que eu, que para a condição de existência, de vida, muitas coisas neste habitat já precisavam estar amadurecidos. Para que a vida como nós a temos hoje, e para que os animais pudessem vir e viver, como belamente veremos em todo o registro do Éden, nós precisaríamos de um habitat maduro. Então não pensemos nós que Deus foi lá e falou, olha, cresça a relva e a erva no campo, e as árvores e tudo mais. E aí começou a brotar só um grãozinho, aí passou dezenas e centenas de anos até aquelas árvores chegarem em árvores. Não. Quando nós chegamos ali no terceiro dia da criação, no final do terceiro dia, manhã, tarde e manhã,
A porção seca estava criada e a vegetação estava criada, e você olhava para uma grande floresta já pronta, e talvez um biólogo chegaria ali naquele lugar e falaria: rapaz, para essa árvore desse tamanho estar aqui, chuto aí pelo menos uns 300 anos. Essa era a idade biológica, mas em tempo, o terceiro dia. Um dia apenas. Ok, irmãos? É assim que nós cremos a partir da revelação da Escritura. E a Escritura é a nossa regra de fé e prática. E, sinceramente, eu vejo muito mais beleza nisso. Imaginar que Deus não apenas fez, mas fez maduro e no ponto certo para que a vida existisse na sua plenitude. Isso é maravilhoso. Não apenas fez Adão, mas fez Adão no tempo certo, com a maturidade certa para seguir o propósito dele de louvor para a glória dele. Fez a criação e todos os animais maduros, com um habitat maduro, para que eles desenvolvessem a vida. Um outro aspecto interessante ao observar aí o texto. Vocês vão ver que há uma diferença nos dias da criação entre a expressão haja e a expressão produza. Se você quer fazer algum tipo de associação ou, pelo menos, arranhar a superfície do que seja uma proximidade com a forma como a ciência explica a origem da vida, você pode olhar para a Escritura e descansar. Veja, no capítulo 1, verso 3, você tem haja luz. Agora, quando você observa o verso 11, falando em relação à relva e às ervas, veja que não é haja ervas, haja relva, haja árvores. A expressão é produza a terra. A forma como Deus fez algumas coisas da criação foi simplesmente pelo comando da sua voz, e as coisas apareceram, surgiram. Outras, pelo comando do Senhor, respeitaram um processo natural de desenvolvimento. Observe, por exemplo, a questão no verso 20. Povoem as águas de enxames de seres viventes. Não tem uma ordem, haja seres viventes na água, mas uma ideia de que, a partir do comando da voz do Senhor, passou a existir vida por um processo natural daquilo que Deus colocaria como regra da própria natureza. Observe o texto mais uma vez, falando agora em relação aos animais. Verso 24, disse também Deus: produza a terra os seres viventes conforme a sua espécie. Veja, não é haja cavalo, haja frango. Não, produza a terra os seres viventes. Como que é este processo? Aí sim, talvez chegar para a ciência e questionar. Como que a terra produziu seres viventes? E talvez aí faça algum sentido, não a teoria da evolução como nós a temos e é ensinada, mas de você entender o processo biológico de desenvolvimento de vida. Mas o que é importante destacarmos aqui? Primeiro, a forma como a Escritura apresenta, e segundo, o tempo para que isso aconteça. Demorou milhões de anos para a Terra produzir os seres viventes? Não, um dia. É como se, num processo natural, aquilo fosse realmente demorar centenas e milhares de anos. Mas na ordem do comando do Senhor, Ele consegue fazer com que aquilo surja de um dia para o outro. O Marco ia fazer alguma pergunta? Sobre, você falou, né, a primeira frase de Gênesis, o desenvolvimento e a conclusão. Isso é muito interessante para os concurseiros, que é uma ideia de como se fazer uma redação. Então, a Bíblia pode ser usada para muitas coisas, né? Sim. E isso é a ideia central, o desenvolvimento da ideia e a conclusão da ideia. Perfeito. Então, a Bíblia, além de ser... A gente não fala que ela explica a ciência, mas o que ela comenta tem muito sentido e muita propriedade. É isso que eu queria falar. Perfeito. Sobre o desenvolvimento dessa ideia. O desenvolvimento textual, né? Belíssimo.
Nós falamos disso na semana passada, né? É muito bela a forma como Deus se revela pela Escritura. Com a literatura, com as narrativas, com as poesias, com as cartas, com as profecias. É riquíssimo e criativo a forma de Deus comunicar os seus preceitos para nós, isso tem que ser valorizado, valorizar o texto como ele o é. Diga, Renan. Pastor, recentemente, nas outras aulas, nós vimos a respeito dos códex, né? Certo. A criação dos livros. Como que se deu esse primeiro livro da Bíblia, Gênesis? A criação, relatando sobre os primeiros acontecimentos. Okay. Foi tudo a parte de inspiração de Deus para Moisés? Okay. Ou teve realmente os acontecimentos sendo relatados por sua pessoa? Nós falamos na semana passada sobre a formação do cânon no Antigo Testamento, que ele se dá parte por tradição oral, parte por tradição escrita. Acredita-se que Moisés tinha em suas mãos, e, irmãos, Moisés não era um chucro. Moisés foi criado com a educação de príncipe egípcio. E nós sabemos que das civilizações antigas, uma das mais desenvolvidas foi a civilização egípcia. E Moisés foi versado nisso, né? Então, às vezes a gente olha Moisés como alguém de roupa velha de deserto fazendo as coisas, né? Mas ele era alguém cursado, estudado, né? Então, Moisés ele recebe por tradição oral, e nós falamos a importância da tradição oral naqueles dias, e por tradição escrita também. E claro, pela própria inspiração do Senhor. Você vê ali, desde o chamado de Moisés, o Senhor dando ordens para ele do tipo, escreve, registra. Então, e outra, em Deuteronômio 34, falando, né, que Deus falava com Moisés face a face. Então, eu acredito que você tem aí uma mistura destas fontes, né, todas elas balizadas, obviamente, pelo próprio Deus que se relacionava com Moisés. Então, Moisés ele era alguém estudado, tinha a tradição oral do seu povo. A gente vê na infância de Moisés, Joquebede, a sua mãe, uma hebreia, ensinando a ele. Então, sem dúvida nenhuma, essa história sobre os patriarcas, sobre os pais, sobre Noé, sobre Adão, ele recebeu da sua mãe. Ele tinha a cultura do seu próprio povo, tinha os textos e, obviamente, depois teve a relação com o próprio Deus. Então, a soma da tradição oral, da tradição escrita e da inspiração divina faz com que nós creiamos, sem nenhuma dificuldade, no texto de Gênesis, como ele é, literalmente, como sendo palavra e revelação vinda da parte de Deus. Diga, Mateus, chega o microfone lá nele. E acho que é importante a gente lembrar, muitas vezes passa desapercebido, mas que o relato de Gênesis é um documento antiquíssimo, né? Sim. É um documento extremamente antigo e nem se falava em categorias científicas, não se falava em nada desses termos. Não era o propósito dele, como o irmão falou agora há pouco, mas é impressionante sacar a riqueza de detalhes para um povo extremamente, às vezes, muito menos informações que a gente tinha, muito menos dados, muito menos compreensão que a gente tinha, um povo no deserto lá. E a gente perde isso de vista, às vezes. A gente sempre fica tentando usar ao pé da letra para justificar a teoria científica, só que não era esse o propósito desse documento, né? Exato. Ele tinha um outro propósito, né? E ele é incrivelmente detalhado, mesmo nesse sentido. E é belo, né? A literatura é fantástica, porque você sintetizar a criação em poucas palavras, como foi feito aqui em Gênesis, é extraordinário, né? E, ao mesmo tempo, sem perder a profundidade, a verdade, a beleza, é maravilhoso. A Escritura só Deus mesmo. Se desse para o homem escrever, ele não conseguiria. Precisava ser inspirado pelo Senhor mesmo. Então, vamos falar propriamente dito da criação do homem. Quero desafiar você. Nós teremos a matéria de teontologia e bibliologia. Iniciaremos o curso de teologia sistemática na EBD, onde nós falaremos deste assunto da criação com mais detalhes, o estudo de forma mais detida em Gênesis 1 e 2. Então, calma, a gente terá isso ainda mais adiante, não é o nosso propósito agora.
Criação do homem também, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Temos aqui a expressão em latim imago Dei, o homem foi criado à imagem de Deus. Então, nós veremos agora, já falamos de forma encantadora sobre tudo que Deus fez, no entanto, mais belo ainda é a forma como ele faz o homem, a beleza na criação do homem. E eu quero destacar algumas coisas aqui. Vamos lá em Gênesis capítulo 2. Veja o verso de número 7, Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Irmãos, olha que coisa interessante. Deus vai criar agora aquilo que será chamado na Escritura da coroa da criação. De tudo aquilo que Deus já havia criado, o top seria criado agora, o homem, a imagem e semelhança de Deus. Agora veja de onde Deus tira o homem, qual é o recurso que Deus usa. E há uma inteligência, uma beleza, uma sabedoria de Deus em fazer isso. O mais precioso vindo do mais insignificante de toda a criação. Aquilo que seria o mais precioso na criação, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, mas que veio do pó da terra. Imagina essa cena aqui. Tudo criado, e lá no final do capítulo 1, e viu Deus que tudo isso era bom e muito bom. Todos os recursos mais preciosos estavam ali, Deus poderia se valer do pó da esmeralda, do pó do ouro, do pó do diamante. Ele poderia se valer de todas essas coisas riquíssimas, preciosíssimas, valiosíssimas, mas ele vai fazer o homem a partir daquilo que é mais insignificante diante de todas as coisas extraordinárias criadas, do pó da terra. Isso indica para nós, irmãos, a forma como nós devemos nos enxergar. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, mas sou o pó da terra. Eu sou aquele que na criação melhor expressa o ser de Deus, mas ainda continuo sendo o pó da terra. Olha como é fantástico. Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos aquilo que mais se aproxima do que é Deus. Mas ainda assim, diante de Deus, nada além do que pó. Então, quando você lê o Salmo 8, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus. Mas este um pouco menor do que Deus é muito pouco. É só pó. A imagem de Deus. Pastor, Deus parece com a gente? Aqui é uma referência à segunda pessoa da Trindade. Pensar Deus de forma corpórea, a segunda pessoa da Trindade, Cristo, e de forma definitiva, o Senhor Jesus, o Verbo encarnado. A semelhança de Deus, o que significa isso? Os atributos comunicáveis do Senhor. Na apostila dos novos membros eu coloco a síntese disso, dessa ideia dos atributos que nos foram comunicados. E a gente pensa em relação à ideia de imitarmos a Deus. Nós temos domínio, isso foi a afirmação que nós lemos no verso anterior, aqui no nosso slide. Veja que isso é muito próprio do Senhor. Quem domina sobre todas as coisas é Deus. E Ele nos permite também ter domínio sobre as coisas criadas. Nós imitamos o Deus que domina todas as coisas. Em alguma medida, as capacidades necessárias para que nós dominemos, elas nada mais são do que uma referência ao Deus que nos criou. Então, quando eu considero a capacidade do homem em criar, produzir, fazer, a criatividade, a beleza, o dominar as artes, as matérias, tratar os elementos da criação, desenvolver ciência, desenvolver a engenharia, a biologia, a química, nada mais é do que a nossa condição de imitadores de Deus. Nós, ao imitarmos Deus, então, desenvolvemos o domínio da criação. Esta capacidade, sabedoria, criatividade, expertise das coisas, nada mais são do que esta comunicação de pessoas que foram criadas à semelhança do Senhor. Em síntese, nós temos a ideia da pessoalidade. Deus é um ser extremamente pessoal, relacional. E da criação, nós somos aqueles que melhor expressam isso.
a ideia de relacionamento, de vida em sociedade, de afeto, de características individuais. Você consegue prever o comportamento de muitos animais, mas você não consegue prever, por vezes, o comportamento humano, dada a sua pessoalidade, a individualidade de cada ser. Você pega filhos criados dentro da mesma casa pelos mesmos pais que terão comportamentos completamente diferentes, dada a sua pessoalidade, particularidade, individualidade. Esta é uma condição que imitamos do Senhor. A condição de espiritualidade. Veja, a matéria finita, mas a condição de uma alma que viverá eternamente, de relacionar-se com Deus nesse aspecto espiritual, transcendente, imaterial. Esta espiritualidade também é o nosso ato de imitar ao Senhor, o aspecto da liberdade. Deus é um ser livre para amar, agir, fazer, e comunicou a nós, nos seus atributos comunicáveis, também essa condição do amor, do senso de justiça, da capacidade pela misericórdia, pelo perdão. Tudo isso, em alguma medida, nos é possível porque Deus comunicou a nós. E isso faz parte desta ideia da semelhança de Deus. A expressividade. E aí nós falamos muito deste Deus que se revela, havendo Deus outrora falado diversas vezes, diversas maneiras distintas, a beleza do texto, a beleza da poesia, a beleza da criação, a forma como Deus comunica e se expressa de forma distinta e criativa de muitos jeitos e maneiras. Deus também comunica a nós esta capacidade de expressão. Como nós expressamos com as nossas feições, como nós expressamos com as nossas palavras, com a literatura, com a arte, com a música, como somos seres capazes de expressar os nossos sentimentos, e isto é a imago Dei, a imagem de Deus em nós, esta nossa condição de imitadores daqueles a quem nós fomos criados por sua imagem e semelhança. Ok? Tudo isso é muito bonito, né? E essa é a condição adâmica, né? Perfeita, linda, maravilhosa. Ele vai conseguir, então, ter domínio imitando a Deus, ter relacionamentos pessoais, ter a espiritualidade e o aspecto transcendente, a liberdade para amar, para agir, para fazer, para escolher, ter a expressividade para colocar tudo isso para fora. Adão era fantástico. E talvez você olhe todas essas coisas e pense, pastor, mas eu não consigo ver muito de Deus nessas coisas, justamente porque nós agora temos a perspectiva da queda, olhamos todas essas coisas através de um olhar de um mundo caído. Os mandatos criacionais, Deus dá ordens para a gente, lá no Éden, para que nós as cumpramos e vivamos bem. Mandato espiritual, cultural e social, são 3 mandatos. Se você nunca ouviu falar disso, grava isso no seu coração. Veja o que Van Groningen diz sobre esses mandatos. Deus idealizou para a coroa da sua criação 3 tipos de relacionamentos que fariam com que o sentido da existência humana fosse completo. Preste atenção nessa expressão final. O sentido da existência humana fosse completo. Para que fizesse sentido a nossa existência, Deus estabelece mandato espiritual, mandato cultural e mandato social. Reverendo Leandro Lima diz o seguinte: na integração desses elementos, o ser humano encontraria plena realização. Então, quando você soma as 2 frases, você tem uma ideia do que é necessário para a condição de existência humana, mandato social, mandato cultural e mandato espiritual, e ao mesmo tempo aquilo que nos dá plena satisfação. O ser humano só é ser humano ao se relacionar com Deus, mandato espiritual, ao se relacionar com a cultura, com as coisas criadas, mandato cultural, e ao se relacionar uns com os outros, mandato social. Então isso cumpre a ideia do sentido da nossa existência. Mas isso é só algo para caracterizar aquilo que somos? Não. Para pensar também na ideia da nossa satisfação, também passamos por este relacionamento com Deus, por este relacionamento com o próximo, por este relacionamento com as coisas criadas. A observação disso em Gênesis: Deus é quem chama o homem para relacionamento, para conversar. Gênesis 3:8 nos mostra, na viração do dia, Deus relacionava-se com o homem. Este é o relacionamento dentro do mandato espiritual. Sempre, absolutamente sempre, isso é uma questão existencial.
o ser humano vai se relacionar com Deus. Calvino chamava isso de sensu divinitatis, a ideia de que sempre o homem se relacionará com Deus. Pastor, mesmo ímpio, o ímpio vai se relacionar com Deus de forma contrária, em rebeldia, em oposição. O justo vai se relacionar com Deus de forma positiva, em direção a Ele. Mas sempre nos relacionaremos com Deus. Sempre as nossas ações estão intimamente ligadas a Deus. Ou você fazendo em rebeldia a Ele, ou você fazendo em direção a Ele. Chega o microfone aqui, eu já passo a palavra para você, Paulo. Então, esta é a ideia do mandato espiritual, do nosso relacionamento. Diga, Paulo. Pastor, isso significa que, primeiramente, espiritual, né? A gente vê longe de Deus. Se nós falhar em alguma dessas coisas, nós teremos problema? Vamos supor. Se nós falharmos em alguma dessas coisas, primeiro, comprometida está a nossa condição de existência. O homem sem um relacionamento com Deus, ele não existe, ele não é. O homem sem um relacionamento com a criação, ele não existe. A gente depende da criação para viver. E o homem sem um relacionamento social também ele não existe. Então, isso está intimamente ligado àquilo que somos. Por isso que o Van Groningen coloca essa ideia da existência, né? É indispensável no aspecto existencial. Sem os três, você não vive bem. E quando você pensa em satisfação, a mesma coisa. A forma como você se relaciona com Deus, com a cultura e com o próximo, aponta muito para a sua ideia de realização. Se a minha relação com Deus é extremamente negativa, contrária, apóstata e rebelde, eu vou me realizar mal, eu não estarei plenamente satisfeito. Se a minha relação com a criação é uma relação ruim, contrária, também maldosa, pecaminosa, eu também viverei mal. Se a minha relação com o próximo também é um tanto quanto rebelde e truculenta, também eu vou viver mal. Então veja como não é apenas existencial, é também para a nossa satisfação. Então eu existo quando me relaciono com Deus, me relaciono com o próximo, me relaciono com a criação. E eu existo e vivo bem quando eu me relaciono bem com Deus, com o próximo e com a criação. Nós vemos isso, então, em Gênesis, mandato espiritual no relacionamento, Gênesis 3:8, mandato cultural no texto que nós já lemos, Gênesis 1:26, tem a ele domínio sobre todas as coisas criadas, e nós vemos isto também no mandato social, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, encham a terra, vivam em cidades, vivam em comunidade, vivam em sociedade. Esse o mandato social. Importantíssimo. E eu faço esse parêntese e amo o que eu vou falar agora. Irmãos, pensando nas palavras aqui do Van Groningen e também do reverendo Leandro Lima, esta realidade se aplica só a Gênesis e ao tempo presente? Isso se estende para a eternidade. Na eternidade, nós continuaremos sendo homens criados à imagem e semelhança de Deus. E por um aspecto existencial, nós precisaremos nos relacionar com Deus, nos relacionar com a criação, nos relacionar com o próximo. Quais são as implicações disso quando a gente pensa lá na eternidade? Se isso faz parte da minha condição existencial, para nós, seres humanos, restaurados, em corpos glorificados, sermos efetivamente humanos, na realidade de novo céu e nova terra, nós precisaremos desenvolver a criação. Mandato cultural. Vamos trabalhar? Claro que vamos. Vamos produzir ciência, engenharia, mecânica? Claro que sim, porque isso faz parte daquilo que é a nossa existência. E é o mandato do Senhor para o jardim, para o Éden perfeito, para o paraíso, que foi perdido, mas que será restaurado. Nós precisaremos nos relacionar com as pessoas, pastor? Sim. Não serão roupas brancas e harpas, sem qualquer contato, sem poder olhar para o lado. Relacionamento social. Isso faz parte da nossa existência. Precisaremos disso para viver bem na realidade de novo céu e nova terra. E, óbvio, o relacionamento espiritual, a gente já imaginava que o teríamos na eternidade. Mas eu destaco o cultural
e social, porque às vezes a gente pensa que vamos ficar lá no céu com togas brancas, harpas nas mãos e fazendo só cantar glória, glória, aleluia. O que não é condizente nem ao aspecto criacional, nem ao propósito daquilo que Deus tem para o homem, desde que o criou no Éden até a realidade do mundo restaurado. Lembrando, e nós já vimos aqui em escatologia, que quando nós olhamos para o futuro, nós estamos falando nada além, não estamos falando nada além do que a ideia do passado, do paraíso restaurado. Se no Éden a ordem era: desenvolvam a criação, desenvolvam o relacionamento de vocês, desenvolvam um relacionamento comigo, esta realidade se aplica ao futuro também. Tudo lindo, tudo perfeito, tudo bonito. E quais são as implicações práticas disso para a gente? Quero colocar 3 aqui, bem rápidas, para a gente conseguir chegar em queda. Primeiro, sou criatura. 2 aspectos de ser criatura. Pertencimento, eu pertenço a alguém. Eu fui criado, eu não sou o criador. Se eu pertenço a alguém, eu dou satisfação a alguém. Se eu pertenço a alguém, eu sigo as regras deste alguém. Se eu pertenço a alguém, então a minha vida tem que ser em favor deste. Então, como criatura que somos, nós pertencemos ao Criador. E quem é o Criador? Nós acabamos de ver, Deus. Uma ideia de propósito. Tudo que foi criado para uma finalidade. Qual foi o propósito para que Deus tenha criado você? E mais do que isso, qual é o propósito para que Ele tenha preservado a sua vida no dia de hoje? Algo que me deixa intrigado e me pesa a responsabilidade é pensar a cada manhã: por que eu ainda estou aqui? Se Deus me criou e Ele tem um propósito para a minha vida, qual é o propósito da minha vida para este dia? Qual é o desafio que Deus tem para mim, para que eu faça e agrade a vontade do meu Criador neste dia em que Ele me concedeu vida? Principalmente, irmãos, porque a realidade da morte, ela é extremamente democrática. Quantos são os homens paulistas de 34 anos que estão morrendo hoje? Porque Deus concedeu a mim, homem paulista de 34 anos, a condição de viver hoje. E talvez amanhã. Há um propósito. E eu tenho muita responsabilidade em relação a pensar se estou atendendo a este propósito ou não. Segunda implicação importante: eu imito a Deus. Irmãos, tem coisas que a gente não vai conseguir lutar contra. João Pedro, meu filho, de 1 ano e 10 meses completados hoje, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele imita a Deus, mesmo que ele não queira. Sabe o que isso significa na prática, as implicações disso na prática? O João Pedro ele vai querer dominar em casa. Porque Deus o fez para dominar. Ele vai querer dominar as brincadeiras, as ações, a hora de comer, de levantar. E quando ele for contrariado, ele vai lutar contra. Porque ele foi criado para dominar e não para ser dominado. Tente domar uma pessoa e você terá sérios problemas. Tente convencer pessoas a viver do jeito que você quer e forçar comportamento nas pessoas. Não vai dar certo. Às vezes a gente estuda teologia e não pensa na implicação prática. Aplica essa verdade que eu estou dizendo para você no seu casamento. Seu marido, sua esposa, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não dá para você forçá-lo a fazer coisas. Isso é impossível à natureza dele ou dela. Foram criados à imagem de Deus. Eles vão querer dominar. Como imitadores de Deus que somos, nós somos seres pessoais. Não dá para formatar todo mundo igualzinho e falar: o mundo perfeito seria um mundo assim. Há uma pessoalidade e aspectos distintos em cada pessoa. Como imitadores de Deus, somos pessoas expressivas. O João vai retrucar comigo, porque isso faz parte da expressividade dele. Por isso que mesmo sem saber falar,
Quando eu sento para conversar sério com ele, ele fica retrucando comigo. Está endemoniado? Não. Ele está expressando aquilo que ele é, imagem de Deus. Eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu estou expressando aquilo que sou. Um ser expressivo, a imagem e semelhança de Deus, com 1 ano e 10 meses. A liberdade, tenta prender, coloca um cercadinho, faz um quadrado no chão com fita adesiva, falando, aqui é o limite, você não pode sair por conta do distanciamento social. Eles não vão respeitar, porque Deus nos fez seres livres, à sua imagem e conforme a sua semelhança. Obviamente, por sermos criaturas, nós temos deveres para com Deus, para com o próximo, para com a criação, os mandatos que temos. Contudo, o homem pecou, e agora a gente vai falar da queda. E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 5, diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vamos falar de alguns aspectos aqui desta tentação. Primeiro, a estratégia sempre foi essa. Quando nós falamos da queda e falamos da forma, do modus operandi de Satanás, é sempre igual. Primeiro, Satanás deturpa a palavra. Não foi assim que Deus disse? Que vocês não poderão comer de toda a árvore do jardim? E veja como Satanás é astuto. A limitação era para apenas uma árvore. Mas a forma como Satanás coloca, dá a impressão que Deus é muito mais restritivo. Não foi assim que Deus disse que vocês não podereis comer de todas as árvores? E aí Eva corrige: não é bem assim. As árvores a gente pode comer, a gente só não pode comer de uma. Satanás vem sempre deturpando a palavra. Sempre, a estratégia dele para fazer o homem cair. Segundo, a mentira que ilude o homem. É certo que não morrereis. A estratégia de Satanás é assim até hoje. Divórcio é pecado, isso vai arruinar a sua vida. Imagina, é certo que não. Sexo antes do casamento, isso desagrada a Deus, isso vai fazer mal para o seu casamento lá na frente, no futuro. Imagina, isso é besteira. Claro que não. A igreja é importante, não deixei de congregarmos. Imagina, bobagem. Você consegue ser crente lá da sua casa, assistindo o Hernandes na internet. Vai dar tudo certo, você vai ficar bonzão. Satanás continua agindo com as mesmas estratégias. Ele distorce a palavra de Deus, ele mente tentando iludir o homem, ele oferece algum tipo de autonomia. Vai lá, você consegue fazer igual a Deus. Você consegue fazer e viver do seu jeito. Essa foi a proposta para a mulher. Come do fruto, Deus só está proibindo você porque Ele sabe que no dia que você comer, como Ele, você será conhecedor do bem e do mal. É só por isso. A igreja que está tentando oprimir, é a religiosidade que está querendo te impedir de ser um ser livre, autônomo, que vive bem a sua vida do seu jeito. É a sociedade conservadora que está impondo limites que são desnecessários. Satanás continua agindo da mesma maneira. E, obviamente, à semelhança de Eva, continuamos caindo da mesma maneira. Eu fico vendo as pessoas falando assim, né? Maldita Eva. Quando eu chegar lá no céu, eu quero pegar Adão. Irmãos, nós não faríamos diferente. Se nós, hoje, com muito mais clareza de preceitos, propósitos e até mesmo de consequência, ainda caímos no conto da serpente, por que os nossos pais não fariam o mesmo? Claro que eles cairiam. E veja, nós estamos em condição muito mais privilegiada. João Pedro ontem tomou a primeira ferroada de abelha, olhou a abelha no chão, foi lá, pegou ela na mão, conheceu a dor.
muito provavelmente ele não incorrerá nesse erro de novo. Nós sabemos todas as consequências do pecado, e ainda assim, pecamos. Por que Adão e Eva, que não sabiam das consequências e da tragédia que viria depois, não arriscariam comer do fruto? Não pensemos nós que faríamos diferente deles. Gênesis 11, 3, 11 e 13. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O homem caiu, pecou, desobedeceu. Nós chamamos isso de pecado original. É o primeiro. Entra-se muito uma discussão, né? Foi o pecado da desobediência? Foi porque ele cobiçou o fruto? Foi porque ele ouviu a mulher? Onde começa esse pecado? Irmãos, primeiro, pecado não é uma matéria simples e objetiva. Pecado é algo que ganha lugar no nosso coração, onde o adultério, ir para a cama com uma outra mulher, simplesmente é o ápice de uma série de atitudes pecaminosas que vieram antes. Então, não pensemos nós que a gente vai conseguir formatar pecado e dizer assim: quebrei o pecado A, confessei o pecado A, ganhei o perdão. Irmãos, nosso coração, ele desatina em cometer muitos erros. Vamos lá, falando aí das consequências do pecado. Para a serpente, você vai rastejar, vai comer o pó da terra, e você tem a certeza da sua destruição. Virá aquele que vai esmagar a sua cabeça. O descendente da mulher virá. Consequências para a mulher, sofrimento na maternidade. Né? E é interessante, não é apenas uma ideia das dores do parto, mas todo o sofrimento envolvido na missão de ser mãe e nas condições que levam a mulher à procriação. Todas as TPMs, todas as cólicas, todas as dores que antecipam o parto, o próprio parto em si, as muitas dores emocionais típicas e próprias para uma mãe que às vezes o pai não sente. Isso são consequências do pecado. Para o homem, a maldição da terra. Tudo isso está aqui no texto, tá, irmãos? Eu não estou lendo. Primeiro, porque é um texto muito conhecido, vocês sabem, leram. Segundo, porque está muito fácil a leitura também. Ainda para a mulher, né, a sujeição ao homem, né? O seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso faz parte da condição caída. Deus cria homem e mulher em condição de ambos dominarem. Se você ler Gênesis 1, 26, fala: tenha ele domínio sobre o peixe do mar, tal. Homem e mulher os fez. Significa que a condição para dominar, fazer, liderar, cuidar da criação era para o homem e para a mulher. No entanto, depois da queda, o seu desejo e o governo será para o seu marido. Para o homem, a maldição da terra, o trabalho penoso. Irmãos, atente-se aqui. A terra vai trabalhar contra a gente mesmo. Todo tipo de doença, enfermidade, catástrofes naturais, tudo que é ruim, que nos impede de trabalhar e desenvolver bem o nosso potencial, é a consequência do nosso pecado. É a maldição por conta do erro de Adão, que é também o nosso. Eu falei no início da pandemia algo muito importante e volto a dizer para os homens. O Covid está aí como fruto da maldição que Deus colocou na terra por conta do nosso pecado. E qual é a ordem de Deus para Adão depois da terra amaldiçoada? Fique em casa, Adão, porque a terra agora produzirá cardos e abrolhos. Essa é a ordem de Deus? Negão, vai, se lasca, trabalha, e do suor do seu rosto você vai comer, com a terra trabalhando contra você. A ordem não é: fique em casa, se cuida, Adão. A terra é maldita por sua causa. Sai de casa, vai lá, enfrenta, trabalha, ara o campo e volta. Senhor, mas eu vou morrer. Culpa sua. Senhor, mas... azar é o seu, Adão. Você pecou e a terra agora vai trabalhar contra você. Pragas, doenças, epidemias, pandemias, a terra trabalhará contra nós. E nós não temos outra opção. Do suor do meu rosto eu vou comer, não é do auxílio do governo, não é do Bolsa Família, é do suor do meu rosto. Mulheres, fiquem em casa, os homens vão trabalhar.
E o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma colônia de férias, colônia de férias não, né? Uma colônia de trabalhadores do Covid. As nossas mulheres e filhos ficam em casa. A gente sai, trabalha, pega o vírus, volta lá para a colônia. Se tiver de morrer, 10 morrem, mas as nossas estão protegidas. E a gente vai para cima. Porque a terra está maldita, com um monte de vírus, com um monte de pestilência, por nossa culpa. Trabalha e do suor do teu rosto, coma e se vira, enfrenta os seus B.O.s. Porque a mulher não vira na hora da dor do parto, e hoje eu acordei com a minha esposa vomitando por conta da gestação, e eu não falei, meu bem, fique em casa. Não vai lá para o hospital ter o parto, não. Fique em casa, não sinta nada, não. Ela tem que enfrentar a dor. E na hora que a Cecília quiser nascer, ela não vai ter essa opção, fique em casa. Ela vai ter que ir, vai chorar e vai gritar. Por que o homem vai se dar o luxo de se furtar da sua obrigação de trabalhar em uma terra amaldiçoada? Vai trabalhar, miserável. Os 3 mandatos foram afetados. Nossa relação com Deus foi afetada, nossa relação social com o próximo foi muito afetada pela queda, e nossa relação com a criação, como eu acabei de dizer, foi muito afetada também. Espiritual, nossa rebeldia, frieza e indiferença não é culpa do pastor. Nem sempre é culpa da igreja, nem sempre é culpa do pastor, deixa eu corrigir. O pastor é culpado às vezes também. Mas nem sempre é culpa só do pastor, só da igreja, só dos irmãos em Cristo. O pecado, a queda, atrapalha o meu e o seu relacionamento com Deus. Por isso, às vezes, a gente é tão frio. Por isso, às vezes, a gente é tão indiferente. E não é culpa do outro. Não dá para olhar para o texto e fazer como fez Adão. Senhor, a mulher que tu me deste. Senhor, o pastor que tu me deste. A igreja que tu me deste. É por isso que eu estou frio. Não, é consequência do nosso pecado. O pecado nos esfria, causa em nós rebeldia, indiferença às coisas de Deus. Os problemas sociais do relacionamento, do mandato social, a inimizade, as contendas, a cobiça, o ódio, a violência, a maledicência, a inveja, a traição e tantos outros pecados que quebramos por conta da queda que afeta a nossa relação com o próximo. O mandato cultural, como que ele é afetado pelo pecado, as pragas, doenças, catástrofes naturais, a ferocidade animal, tudo trabalhando agora contra o homem. Dentro do próprio homem, as maiores limitações físicas. Irmãos, Adão tinha uma condição física muito melhor que a nossa. E uma produtividade, um rendimento físico muito melhor do que o nosso. As limitações intelectuais. Adão, antes da queda, tinha condição muito mais favorável intelectualmente do que nós. Os aspectos criativos. A partir do momento, então, que nós pecamos, tudo aquilo que nós imitamos de Deus, da imagem de Deus, da semelhança de Deus, fica agora afetado, manchado, corrompido pelo pecado. A nossa criatividade, a nossa sabedoria, a nossa beleza física, a nossa capacidade produtiva, tudo isso fica afetado pelo pecado. Implicações para nós terminarmos, e eu estou feliz porque vai dar tempo. Primeira coisa, irmão e irmã, a gente precisa ser mais humilde diante da realidade da queda. Nós continuamos a ser pó. E diante dessa verdade que nós acabamos de aprender sobre o pecado, sobre a queda, não dá para você continuar sendo fechado a ouvir e receber críticas. Quando alguém vier te criticar, apontar seus erros, seus pecados, seus defeitos, é isso que eu espero de mim mesmo, porque eu sei que eu sou pecador. As minhas capacidades, as minhas habilidades, as minhas competências, o melhor da minha criatividade, o melhor da minha produção foi afetado pela queda. E eu preciso ser humilde, e às vezes abaixar a cabeça e ouvir, sem retrucar, e falar, você tem razão, eu estou errado. Às vezes a gente gasta muito tempo querendo se justificar. E é claro que ninguém gosta de receber crítica. A gente detesta. Só que a gente se fecha de um jeito e não quer ouvir, e fica bravo. E xinga a pessoa que está, às vezes, querendo nos ajudar. Seja mais humilde. O pecado afetou muita coisa em você. Eu sei que você é a imagem de Deus. Que há muitas coisas extraordinárias de Deus reveladas em você, em mim.
mas o pecado afetou cada uma delas. Por isso nós ainda pecamos, erramos, falhamos, e com isso precisamos ouvir, estar prontos a dizer: perdão. Vou pensar, vou considerar, vou observar meu comportamento. Segunda implicação, seja misericordioso. Se é uma verdade que se aplica a você, se aplica para o seu irmão também. Também ele é pecador, falho, também a queda afetou a criatividade dele. Então, às vezes, ele vai fazer umas coisas muito feias, umas coisas muito erradas, assim, que você vai falar: meu, isso é bizarro, essa cor não combina com nada, isso é muito feio. Mas a queda afetou o senso estético. A queda afetou a combinação das roupas. A queda afetou a forma como a pessoa fala, se comporta, pensa, sente. A gente, às vezes, é muito insensível com o sentimento do outro, né? Ah, fulano está cheio de mimimi, está todo chorandinho ali, ó, fraco. Irmãos, a queda afeta o nosso aspecto emocional. Então, seja mais misericordioso com seu irmão. O pecado afetou muitas áreas da vida dele. Ore por ele, caminhe com ele, abrace, ande, ensina. Seja mais misericordioso. Cuidado com as utopias. Irmãos, nosso tempo hoje de muito comentário na internet, muito engajamento político. Cuidado. Essa ideia de uma sociedade ideal, de um habitat ideal, nossa, é muita militância pelo meio ambiente. É muita militância por uma condição de governo ideal, de um plano econômico, de igualdade social. Irmãos, cuidado com as utopias. A queda afetou o homem. A vida em sociedade por conta do pecado, a vida do homem em relacionamento com a cultura, foram afetados pela queda. Não é ser irresponsável no cuidado político, no cuidado do nosso habitat, mas é entender que não dá para eu idealizar num governo A, B, C ou D, numa ONG que eu vou criar de cuidado das flores de maio, que vai... Não dá certo. Porque o pecado afetou. Eu não estou dizendo que você não deva fazer nada, faça, se empenha, mas na hora que der errado, você fala: ok, faz parte. Vota, acredita lá no candidato que de repente você investigou a vida dele, ouviu as propostas e falou: vai lá, vota, acredita, vai dar certo, ora por ele. Mas na hora que ele errar, a queda, ore por ele, cobre. Se tiver de ser preso, prenda. Mas não encare utopias de um super governo, de uma super ONG que vai resolver os problemas, de um super chefe na empresa que vai ser justo, bom, ideal, de um super pastor que vai pregar, dar aula, aconselhar, administrar e fazer tudo isso muito bem. Nós criamos ideais para os outros e cobramos os outros com medidas que são desproporcionais à realidade da queda. E às vezes a gente lança um peso muito grande no nosso esposo, no nosso pastor, nos nossos governantes. Ah, olha, se qualquer outra pessoa fizesse isso, tudo bem, mas você não. Você é professor na escola dominical. Você é crente. Você é pastor. Irmãos, cuidado com as utopias, com ideais que nós criamos. Depois de um mundo caído, tudo foi afetado. Milite nas frentes certas. Não vai dar certo algumas coisas que você vai militar e brigar. Irmãos, nós estamos em um processo de apostasia gigantesco. Não adianta a gente entrar numa militância absurda e desenfreada contra governos de esquerda, querendo fazer protestos aqui e ali. Milite na frente certa, pega a bandeira do Evangelho e vai proclamar Cristo Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Porque é utopia imaginar que nós vamos mudar a condição caída da política, das organizações sociais. Não conseguiremos. Então milite nas frentes certas, pregue o Evangelho e creia em uma coisa, e encerro aqui: a redenção somente em Cristo Jesus. Ele é a solução para este mundo caído. Ele é a solução para a sua vida de muitos pecados, para a minha vida de muitas imperfeições. Foi Cristo Jesus que veio, pagou na cruz do Calvário
o preço pelo nosso pecado. Irmãos, vejam que o Senhor, na hora de dar a ordem lá no Éden e as punições, Ele não fala para a serpente que Adão esmagaria a sua cabeça, que Eva esmagaria a sua cabeça. Deus não fala que algo da criação daria um jeito e acabaria com a serpente, mas Ele faz ali em Gênesis 3,15 um anúncio de que virá um descendente de mulher, que nós sabemos quem foi, Cristo Jesus, e é este um que colocará fim ao resultado da queda, que colocará fim à maldição do pecado e que de forma definitiva pisará e esmagará a cabeça da serpente. Não serei eu, não será você, não será a igreja, não será um governo, apenas Cristo Jesus resolve o problema do pecado.